comercial da Abraex, trocador de calor. E vim aqui hoje apresentar um pouco da empresa, dos produtos e soluções que nós entregamos para nossos clientes, para nossos parceiros, né? A Abraex foi fundada em 2013 na cidade de Encantado, no interior do Rio Grande do Sul, com o objetivo principal de entregar aos nossos clientes produtos inovadores, sempre buscando inovação nos produtos, né? O core business, então, é trocador de calor, troca térmica, com uma equipe especializada, experiente na área comercial, administrativa e área técnica. A Abraex começou lá em 2013 desenvolvendo o primeiro produto, que é o condensador microcanal, né? Depois de várias pesquisas, a ideia inicial era fabricar o microcanal no Brasil. Não foi possível, não foi viabilizado devido a diversos fatores, principalmente comerciais. Então, a Abraex tecnicamente montou projetos e começou a fabricar fora em várias empresas pelo mundo, né? Conhecido popularmente como serpentina ou aletado, né? Antigamente era construído de tubos de cobre. Antigamente não, ainda hoje é construído de tubo de cobre, alguns condensadores e alguns aletados, e alguns evaporadores. Nos anos 90, a tecnologia da fabricação desse componente de alumínio foi amplamente difundida na fabricação de radiadores automotivos. Então, essa tecnologia do microcanal, do condensador microcanal, ela vem da tecnologia do radiador automotivo. E nos anos 2000, então, iniciou-se estudos de aprimoração de ligas de alumínio para que isso se aplicasse na refrigeração industrial e comercial. Principais aplicações do microcanal, bombas de calor, chillers de processo, de ar-condicionado, chuveiras, condensadores remotos, racks, unidades condensadoras. Aqui mesmo nós temos um exemplar do microcanal com a sua carenagem e também um ventilador que é amplamente aplicado em unidades condensadoras, né? A própria Bitzer hoje atua nas suas unidades LH, semiherméticos, com o microcanal Abraex, com a carenagem totalmente em alumínio, já diminuindo corrosão galvânica, entre outros detalhes. As vantagens do microcanal, então, são menores, mais compactos, né? Sempre comparado com o tubo aleta. Utilizam até 70% menos fluido refrigerante que o tubo aleta, por ser os tubos menores, mais planos. São facilmente recicláveis, são totalmente em alumínio, mais silenciosos, geralmente não necessita uma vazão de ar tão grande, né? Então se torna mais silencioso o equipamento, mais eficiente que o tubo aleta e mais barato devido à sua composição ser totalmente em alumínio, né? Falando da parte principalmente de eficiência, entre os tubos planos do microcanal e os tubos cilíndricos do tubo aleta. Os tubos microcanais, por serem planos, possuem uma maior superfície de contato, né? O que afeta positivamente na eficiência do equipamento do lado interno. Os tubos planos reduzem a chamada sombra, né? Aqui pelo desenho a gente consegue ver que a vazão de ar passa e não causa turbulência, não causa sombra. Essa sombra é o fluxo de ar que se torna turbulento, perdendo eficiência, como aqui aparece no tubo redondo do tubo aletado. O tubo de microcanal também proporciona uma redução na resistência do fluxo de ar 3 vezes menor que nos tubos cilíndricos de cobre, por isso se torna tão vantajoso. Os outros benefícios que aproximadamente 5 a 10% da resistência à troca de calor se dão pela falta de contato entre aletas e tubos, né? O processo de expansão hidráulica, quem já conhece como é feito um aletado, uma forma de expansão hidráulica, os tubos de cobre deixa sempre imperfeições nas conexões, como está aqui nessa foto, né? A imagem microscópica acima, ao lado, demonstra espaço entre as aletas e o tubo, é uma expansão e ela encosta na aleta para gerar uma melhor transferência térmica, mas sempre gera essas falhas.
As conexões trazadas unem aletas e tubos num único material condutivo. Então, o microcanal, ele não tem expansão, ele é soldado e se torna um único item, um único produto, totalmente soldado, não tendo essas imperfeições e aumentando assim a sua eficiência na troca térmica. E também um detalhe muito interessante, principalmente para essa região de vocês aqui e outras regiões do Brasil, é a parte da agressividade pela maresia, né? O condensador microcanal, por ser totalmente em alumínio, ele sofre com a maresia. Então a Braex, ela conseguiu desenvolver tecnicamente pela sua engenharia um tratamento E-coat para que isso seja diminuída, essa corrosão, entre outros fatores. Esse tratamento E-coat, o que ele é? É um tratamento, uma pintura, né, que é feito na superfície da peça. Ele aumenta em 3 a 4 vezes a resistência da peça contra a maresia, não só contra a maresia, contra vários outros, contra enxofre, contra fuligem, contra vários outros substâncias. 3 a 4 vezes. E o mais interessante, ele não tem perda de eficiência na troca térmica. Então esse tratamento é feito para que tenha uma boa proteção e não tenha perda na eficiência de troca térmica, né? E o custo-benefício também é muito bom. O preço do tratamento é pequeno comparado com os seus benefícios. Hidrofóbico, não propaga chamas, resistente a H2S, aprovados em testes microbiológicos, 1000 horas de resistência em raios UV, 3.000 horas em teste SWAT e 15.000 horas em teste de nervo salino. Hoje a Bitzer, que é um dos nossos principais players no Brasil, 100% dos seus condensadores microcanais, eles já compram com o E-coat, pois eles não sabem se vão ser enviados para uma área marítima ou no centro do país, ou até mesmo para fora do país, para o Chile, para outros lugares que eles já mandam o produto. Então, principalmente para essa área de vocês, foi desenvolvido esse tratamento. Antigamente foi muito difundido o microcanal em splits ou propriamente em unidades condensadoras sem tratamento, né? E claro que ele tem uma durabilidade pequena ou não tão grande quando não tratado da melhor forma. Mas eu sempre dou o exemplo do radiador do carro. O radiador do carro é microcanal e tem tratamento E-coat. Vocês trocam o radiador automotivo? Não trocam, né? Ou dificilmente trocam, mas não tem uma troca periódica. É a mesma coisa no microcanal. Tem que ter seus cuidados, as suas aplicações corretas e, consequentemente, vai ter uma durabilidade muito grande do produto. Dos microcanais, a Braex foi se aprofundando em novos produtos e também começou a montar condensadores remotos para várias aplicações, né? Uma construção robusta, maior durabilidade, carenagem toda construída em alumínio para maior resistência à corrosão galvânica, compatível com todos os ventiladores hoje comercializados no Brasil, caixa elétrica à prova d'água, equipamento de tecnologia microcanal, baixo nível de vibração e disponíveis em modelos planos e em V. As aplicações são diversas também, né? Sistemas de refrigeração de supermercados, que é um dos grandes players do Brasil, ar-condicionados de grande porte, sistemas frigoríficos, centrais de água gelada, distribuidoras de alimento e indústrias alimentícias. E umas fotos das aplicações desse produto. Esse produto ele é mais, hoje, maior case de aplicação dos condensadores remotos são em supermercados e câmeras frigoríficas de grande porte, né? Quando a unidade condensadora já não é vantajosa pelo alto custo de energia que ela tem, então quando precisa modular unidades condensadoras, o pessoal vai para o condensador remoto, que se torna bem mais vantajoso. Falar um pouco então de um produto que a Braex é a única empresa no Brasil que tem esse produto, que está exposto aqui, também está exposto depois, vocês podem tirar algumas dúvidas e olhar mais de perto no nosso stand, que é o casco-tubo, o SHE Braex. Casco-tubo mesmo, é aquele cilindro, ele é substituto daquele cilindro convencional, chama tubo, só que ele tem umas particularidades diferentes e suas vantagens que eu vou tentar explicar para vocês aqui.
O casco tubo Braex SHE é um tipo de trocador de alta eficiência, no qual é composto por um casco de aço, então ele tem um casco por volta de aço e plástico por dentro, né, combinado com tubos em formato ômega de alta performance. Ele possui as vantagens do trocador casco tubo e do trocador a placas combinados. Tem muita gente trocando trocador a placas quando tem a dificuldade de manter uma água limpa ou condições propícias a congelamento. Estão usando esse trocador porque ele tem um tamanho muito parecido e as condições bem familiares aos trocadores a placas. A carcaça é construída de um contentor plástico interno, uma camada de estudo isolante e uma carcaça metálica adicional. Os tubos internos estão arranjados com um método exclusivo de disposição. Aqui é uma vista explodida do produto, tá? Ele tem a tampa central, a tampa inicial, que não está aqui, porque a gente retirou, a gente queria mostrar os tubos, que é a parte das conexões de água. Aqui a serpentina, né, a parte da colmeia, que faz toda a parte do fluido, e o contentor de plástico e a carcaça em aço carbono. As principais aplicações de trocadores de calor, chillers, máquinas de sorvete. Hoje máquinas de sorvete talvez seja a maior aplicação do nosso SHE. Muitas empresas que fabricavam máquinas de sorvete, não aquelas soft, aquelas picoleteiras, mais máquinas industriais, elas tinham que seguir o tamanho da máquina pelo chave tube. Então, com a diminuição, colocando no SHE, conseguiram diminuir a carenagem, além de custos bem significativos. Características do produto: ele é anticongelante, o núcleo central possui estrutura em ômega defletora de plástico, né? Entre toda a serpentina, aqui existe plástico. Então, se tiver alguma situação de congelamento, uma água que venha congelar, isso é maleável. Então, ele facilita o descongelamento. Não é que nem um trocador a placas, que é muito mais sensível a congelamento. Então, ele se torna bem mais robusto quanto a isso. Anticorrosão possui uma estrutura plástica de longa vida útil. Ela tem essa parte externa de aço carbono e essa parte interna toda em plástico. Alta eficiência, o núcleo central do trocador é ranhurado internamente. Então, essa parte aqui da tubulação é ranhurada para aumentar mais a eficiência. Vedação especial para conexão de refrigerante, evitando vazamentos. Componentes de vedação são feitos de materiais resistentes a temperaturas que vão de 200 graus a menos 20 graus. Aqui uma foto também da tampa, como é que é essa tampa frontal aqui. Então, um produto muito compacto, fácil manutenção e limpeza, talvez seja um grande diferencial dele comparado com o Sherry Tube. O Sherry Tube, para quem já trabalhou, sabe que não é fácil valetar ele com a incrustação da água. Então, retirando essa tampa frontal, já consegue passar uma VAP aqui, retirar, e se tiver muito incrustado, é possível retirar esse casco para trás e ter uma parte de chegada no meio dessas, como se fosse aqui. Consegue expor toda a parte da serpentina e consegue fazer uma limpeza mais interna quando existe uma agressividade maior na sujidade. E um fator muito importante, além de ele ser utilizado em condensadores e evaporadores, ele já vem isolado para aplicações como evaporador. Ele tem uma camada de poliuretano interna aqui entre o casco e a parte de plástico. Então, se você vai usar para evaporadores, não é preciso fazer todo o isolamento como é preciso fazer no trocador a placas, né? Aqui os modelos de aplicações. Aqui como evaporador. Então, nesse caso, o cliente fez um retrofit de uma máquina, era um trocador a placas, que teve algum problema, congelamento em si, e ele optou pela SHE, deu uma robustez maior, melhor. O custo não é tão elevado comparado ao trocador a placas, na verdade é bem próximo, e cabe no mesmo lugar do trocador a placas na máquina. Então, não é necessário fazer grandes adaptações. Então, aqui a conexão de água, e atrás a parte da válvula de expansão e do fluido. Aqui são aplicações maiores, quando é necessário modulação de
de SHEs, né? Dá para ver nessa foto aqui, tem 8 SHEs e aqui também 2 em uma máquina. Então é possível fazer vários equipamentos até de maiores capacidades com essa modulação. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode ir levantando a mão, perguntando, que a gente vai conversando. Falando um pouco dos trocadores a placas agora, que também é uma espécie parecida com o caço-tubo, mas cada um com as suas particularidades, né? Os trocadores de calor a placas abrasadas para X fornecem desempenho eficiente, estável e confiável em uma unidade robusta e fácil manuseio. Padronizados para obter características necessárias em cada aplicação, equipamentos asseguram maior eficiência e melhor custo de vida. A Braex se tornou uma empresa referência na parte técnica e de desenvolvimento de produtos. Então, a maioria desses produtos são feitos para fabricantes que chegam até a Braex com o intuito de fazer máquinas, com projetos de máquinas, e nós auxiliamos na parte de dimensionamento e desenvolvimento de produtos através da parte técnica. Aplicações podem ser aplicadas em diversas áreas do aquecimento, resfriamento, evaporação e condensação. Talvez um produto que seja mais utilizado aí no mercado de refrigeração comercial e industrial. Placas de inox 316, placas corrugadas para uma maior resistência, menor demanda de carga de refrigerante, comparado com o caço-tubo, ele é menor, né? Maior eficiência na troca térmica, ele tem uma eficiência melhor. Enquanto você pode colocar o trocador a placas, é mais vantajoso, claro, do caço-tubo. Ele tem uma alta eficiência porque 95% de toda a carcaça dele praticamente é feito para troca térmica, né? Então, em todas as placas, tudo é feito para que seja utilizado na troca térmica. Muito compacto e tem um excelente custo-benefício comparado com, principalmente com o câmbio convencional. Ele é autolimpante, até certo ponto ele é autolimpante devido à sua alta turbulência do fluxo, e flexível porque são diversos tamanhos, capacidades e também aplicações que você pode fazer e modular esse produto. Algumas orientações sobre a instalação do produto. É um produto bem interessante e necessário vários cuidados que se tem com esse produto. Todos os trocadores Braex passam por teste hidrostático para garantir a estanqueidade do produto, então ele sai da Braex testado, né? E alguns cuidados: sempre colocar um filtro na entrada da água, caso apresente sujidade, uma água dura, sempre um filtro Y na frente, sempre para ajudar, evitando o congelamento no interior do trocador a placas. Quando necessário, uma evaporação perto de zero, utilizar uma água de 2 a 3 graus, sempre utilizar anticongelante, propileno glicol, glicol, para que não tenha problemas de congelamento. Avaliar a concentração do anticongelante dependendo da temperatura utilizada. Se vai ser utilizado na temperatura negativa, menos 5, menos 10, menos 15, cada uma tem uma concentração diferente de anticongelante. O propileno glicol, o etileno glicol, eles têm uma diferença no álcool. Já tem clientes que usam o próprio álcool. O etileno glicol e o propileno glicol, eles não têm, você não precisa ficar repondo ele, né? Claro, tem uma medição se tiver um vazamento, sim, mas o álcool ele perde a porcentagem do álcool, o etanol em si. Então o propileno glicol e o etileno glicol são mais caros, porém mais confiáveis. Se colocar um etanol, vai ser necessário fazer uma medição periódica e colocar e ficar repondo para que tenha a concentração exata. Hoje o congelamento é o principal motivo de avarias nesse produto. Tá? O congelamento é um assunto relevante do projeto de sistema de refrigeração. A real causa do congelamento é a baixa temperatura de evaporação. Se essa temperatura puder ser mantida acima da temperatura de congelamento do fluido secundário, em todas as condições de operação não haverá risco de congelamento. O que acontece? A água do chiller ela vai trabalhar normalmente a 5 graus, 7 graus. Para não gerar congelamento, essa água não pode baixar do ponto, a evaporação não pode baixar do ponto de congelamento. Hoje a gente sabe com estudos que a água começa a congelar de 3 a 2 graus. Ela já começa a criar cristais de gelo e com o tempo já pode trancar um trocador a placas. Então a evaporação, para que tenham
um nível confiável de não congelamento, ela não pode ser baixada de 2 a 3 graus. Sendo assim, o trocador não vai ter nenhum problema. Se tiver oscilação com isso, aí começa a ter alguns problemas, né? Algumas fotos de quando o trocador congela, isso é bem visível, né? Aqui até uma bolha no trocador e aqui o rompimento das placas. Isso causa um transtorno grande para o cliente, para a máquina, porque mistura água no fluido, isso pode ir para o compressor e causar uns danos bem maiores. Então, por isso, sempre cuidado e as necessidades de controles na parte do trocador a placas. É um equipamento altamente eficiente, mas que demanda de alguns cuidados. Alguns métodos que a Varex passa, claro, diretamente a gente envia vários outros boletins mais técnicos e tudo mais. Então, métodos de proteção contra congelamento do lado da água, fluxostático em cada circuito da água do evaporador, sensor de pressão diferencial no circuito da água, que ajuda também a fazer essa modulação, filtro para prever baixo fluxo localizado no evaporador. Às vezes só o fluxostato não é garantido. O fluxostato vai medir que está passando água, mas não quanta água está passando, né? Às vezes está passando 50% da vazão necessária, e isso vai causar uma baixa temperatura e uma baixa de evaporação e, consequentemente, um congelamento. Sensor de temperatura do fluxo da água na saída do evaporador e partir a bomba antes do compressor. São técnicas e coisas padrões, mas que nem sempre são seguidas, ou são seguidas, orientadas pelo fabricante e o cliente final não segue depois. Então são vários motivos que a Varex passa quando vende um produto com vários boletins informativos. Agora, método de congelamento do lado do refrigerante, gás refrigerante. A proteção do lado do fluido refrigerante mira manter a temperatura de evaporação acima da temperatura do congelamento do fluido secundário. Como eu falei, a evaporação não pode baixar da temperatura de congelamento do fluido secundário, que seria a água, né? Então, um dos melhores possíveis controles, hot gas, bypass na válvula, a válvula de bypass com gás quente, né? Válvula de controle de pressão de sucção, que também faz essa modulação e ajuda. Todos esses controles são aditivos que geram custo para o cliente, mas não gerarão custos muito maiores caso aconteça um rompimento de placas. Válvula de controle de pressão de condensação e compressores de capacidade variável, que hoje já existem no mercado, conseguem também fazer essa modulação. Pessoal, essa é a nossa apresentação, a apresentação da empresa. Nós colocamos à disposição para que venham tirar dúvidas, até para envio de materiais, de boletins, informativos, quanto a parte desses trocadores que nós trabalhamos. É do nosso interesse também fazer parcerias, inclusive com empresas, com faculdades, institutos de refrigeração, e queiram fazer parceria conosco, trabalhar com os nossos produtos, entender um pouco mais sobre como a Varex faz toda a parte de dimensionamento. Então a gente se coloca à disposição e fica o meu agradecimento a todos, tá bem?